Hoje vamos começar com a parte de cálculos químicos. Então, vamos começar com essa matéria falando sobre as relações entre a massa e mol. Primeiro, né, vamos definir algumas coisas aqui. O que seria a massa atômica? A massa atômica é a massa do átomo, aquela que a gente encontra na tabela periódica. E a gente sabe, né, que a massa do átomo está localizada no seu núcleo. Então, seria a soma dos seus prótons mais os seus nêutrons. A unidade que a gente vai utilizar para a massa atômica é U de unidade de massa atômica. Como que foi calculada, né, essa massa? Essa massa é uma média ponderada dos isótopos de cada elemento. O que é um isótopo, lembrando? O isótopo seria aquelas espécies que são o mesmo elemento químico, porque eles possuem o mesmo número de prótons ou número atômico, mas a massa deles pode variar. Então, a gente pega essas massas e vamos fazer uma média ponderada de acordo com a porcentagem que esse elemento se encontra na natureza. Então, vamos ver um exemplo aqui com o cobre. O cobre, a massa atômica dele, ele tem duas, né? São dois isótopos, que tem a massa aproximadamente 63 e outra massa aproximadamente 65, que na verdade a massa do primeiro é 62,95, que foi arredondada para 63, e a do segundo aqui 64,95, que foi arredondada para 65. Como que é feita essa média ponderada? Então, a gente vai multiplicar a massa de cada um por sua porcentagem. Vou somar com a do outro também, a massa dele vezes a porcentagem. E vamos dividir isso tudo aqui por 100. Meu resultado aqui vai dar 63,57, que a gente vai chamar de U, unidade de massa atômica. É essa massa que a gente vai encontrar na tabela periódica. Outra definição. O que é a massa molecular? A massa molecular é a massa de uma molécula. E como que ela é determinada? A gente vai fazer o somatório das massas de cada átomo aqui que forma essa substância. Então, onde que a gente vai encontrar as massas dos átomos? Essa massa do átomo é a massa atômica, que a gente determinou aqui, que é aquela que a gente vai encontrar na tabela periódica. Vamos ver um exemplo aqui na tabela periódica. Então, aqui o vanádio, por exemplo. Em cima do vanádio aqui a gente tem o número atômico dele, e embaixo aqui do nome a gente tem a massa atômica do vanádio. 50,94. Vamos então aqui calcular, né, a massa atômica da água. Então, o hidrogênio ele tem a massa 1, se a gente for olhar na tabela periódica. Como temos dois átomos de hidrogênio, vamos multiplicar esse 1 vezes 2, que vai dar 2. A massa do oxigênio na tabela é aproximadamente 16. A gente vai encontrar 15,999. Então, a gente vai arredondar isso para 16. Como temos um só, 16 vezes 1, 16. Somando 16 com 2, 18 unidades de massa atômica. Vamos ver outro exemplo aqui com ácido fosfórico. Lembrando, né, o ácido fosfórico que é utilizado em refrigerantes à base de cola, como acidulante. É um ácido, né, porque começa com H. Então, vamos calcular a massa dele. A massa do hidrogênio na tabela é 1. Como temos 3, 1 vezes 3, 3. Do fósforo é 31. Como temos um só também, 31. Do oxigênio é 16. Como temos 4, 16 vezes 4, 64. Então, vamos somar tudo. 4, 5, 6, 7, 8... 98 unidades de massa atômica. A massa molar, a gente vai representar por M só,
né, ela seria numericamente igual à massa atômica, se a gente estiver falando de um átomo, ou a massa molar, se a gente tiver a massa molecular, se a gente estiver falando de uma molécula. Só que ela vai ser expressa em uma unidade que é gramas por mol. E não é só mais U, né, de unidade de massa atômica. Nesse caso, a gente vai estar utilizando gramas por mol. E o que significa o mol? Mol foi uma unidade criada para quantificar a matéria. Como a gente tem, por exemplo, né, uma dúzia para designar a quantidade de 12, né? Temos um mol para poder designar a quantidade de matéria. Só que a gente pode pensar o seguinte, uma dúzia de ovos ela não pesa a mesma coisa que uma dúzia de bananas, por exemplo. Então, esse mol ele vai ser diferente para a massa de cada substância, né? Cada substância ela vai ser representada por uma massa. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tem um mol de água. Quanto que pesa? Ele vai pesar a quantidade, né, da massa molecular da água, que a gente acabou de calcular agora, que são 18, seria 18 unidades de massa atômica, só que a gente vai utilizar a unidade em gramas por mol. São 18 gramas para cada mol. Um mol de alumínio. Quanto que pesa? Como o alumínio é um átomo, a gente olharia lá na tabela periódica para ver qual que é a massa do alumínio. A massa de um átomo de alumínio lá, né, de um mol de alumínio, são 27 gramas para cada mol. Podemos verificar ali a massa do alumínio 26,98, então aproximadamente 27. Como falamos, né, que o mol ele representa uma quantidade de matéria, como uma dúzia representa a quantidade de 12, que quantidade seria essa? Um cientista chamado Amadeu Avogadro, ele fez uma experiência onde encontrou um valor constante para representar esse mol. Ele pesou, né, a quantidade referente à massa atômica e à massa molecular, né, que ele chamou de mol, e sempre encontrava o mesmo valor, que era de 6,02 vezes 10 a 23. Por exemplo, se ele pesasse 27 gramas de alumínio, ele encontrou a quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio nessa quantidade. E em 18 gramas de água, né, que é a molécula, ele encontrou 6,02 vezes 10 a 23 também moléculas de água nessa quantidade. Tá? Claro que esse valor ele é arredondado, né, para cada substância, mas aproximadamente a mesma coisa. Como seria um valor constante, que ele sempre estava encontrando o mesmo valor, né, foi chamado esse valor aqui de constante de Avogadro, que é esse valor que representa um mol de qualquer substância ou qualquer átomo, né? Então, o que significa isso? Vamos colocar aqui de novo. Em um mol de água, quanto que pesa? A gente sabe que pesa 18 gramas. E esses 18 gramas contém, como a água é uma molécula, ela vai conter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E o mol de alumínio, como a gente sabe que a massa do alumínio é 27 unidades, então o mol vai pesar 27 gramas, que contém também 6,02 vezes 10 a 23, só que nesse caso, como o alumínio é um átomo, a gente tem aqui átomos. Analisando então o que a gente tem? Que em um mol, ele corresponde à massa atômica ou à massa molecular.
só que a gente vai chamar, então, isso de massa molar, já que corresponde a um mol. E vamos representar ela em gramas por mol. E que corresponde a que quantidade de átomos ou moléculas, né? Esse 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Vamos ver exemplo de aplicação aqui dessa expressão. Então, os exercícios, eles vão trabalhar com regra de 3, já que a gente tem proporções aqui, né? Em um mol, ele é proporcional à massa molar, que é proporcional ao número de átomos ou de moléculas. Então, proporções a gente trabalha com regras de 3. Vamos ver então a questão. Quantos mols de moléculas há em 18 gramas de água? Então, está perguntando sobre mol, a quantidade de mols, e demos uma massa de água. Então, o que eu vou relacionar aqui dessa relaçãozinha que a gente tem aqui? O mol com a massa. Eu sei que o mol ele corresponde a que massa? A massa molar, que é dada em gramas por mol. Na verdade, aqui é 1,8. Então, quantos mols de moléculas há em 1,8 gramas de água? Então, a gente sabe que em 1 mol de água contém que massa? A gente já calculou, né, anteriormente, e vimos que 1 mol ele corresponde a 18 gramas. Então, eu quero saber quantos mols correspondem a 1,8 gramas. Só multiplicar, fazer a multiplicação cruzada aqui. Vai ficar, então, 18x é igual a 1,8. X é igual a 1,8 dividido por 18. Como 18 é 10 vezes maior do que 1,8, né? Seria 1 sobre 10, então 0,1 mol. Vamos ver outro exemplo, então, sobre o cálculo. Agora eu quero saber o número de moléculas em 160 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, estou relacionando aqui o número de moléculas com a massa. O que eu relaciono primeiro, né? Sempre aquela relaçãozinha lá, o número de mols, ele corresponde à massa molar e que corresponde ao número de moléculas. Então, vamos relacionar a massa molar do hidróxido de sódio com o número de moléculas, né, correspondente a um mol. Para isso, primeiro, então, vamos ter que calcular a massa molecular aqui do hidróxido de sódio. Na tabela, a massa do sódio é 23, temos um só, 23. Do oxigênio, 16, temos um também, 16. Do hidrogênio é 1, temos 1. Então, vou somar tudo. 23, 24, desculpa. 6, 7, 8, 9, 10, vai 1, 40. Então, a massa do hidróxido de sódio é 40 gramas para cada mol. Ou seja, em 40 gramas, a gente vai ter quantas moléculas? Se um mol, ele corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, está relacionando, lembrando aqui que é a massa com o número de moléculas. Então, massa molar corresponde a esse número de moléculas. Agora, a gente vai utilizar a massa que foi dada na questão, que foi 160 gramas. Quantas moléculas corresponde a isso? Então, multiplicando o cruzado, 40x é igual a 160 vezes 6,02, que vai dar 963,2
vezes 10 a 23. Então, x é igual a 963,2 vezes 10 a 23 dividido por 40. X vai ser igual, vou dividir só os números aqui. 24,08 vezes 10 a 23. Como a pergunta foi moléculas, a minha resposta é moléculas. Terceiro exemplo. Qual a massa de alumínio que contém 3,01 vezes 10 a 23 átomos de alumínio? Então, também vou relacionar a massa, só que agora de um átomo, com o número de átomos. Se eu estou falando em massa do alumínio, eu tenho que saber qual é a massa atômica do alumínio na tabela. Então, já vimos também um exercício anterior que o alumínio, a massa dele é 27 unidades de massa atômica, que a gente vai utilizar aqui como massa molar, vamos colocar gramas, né? Então, 27 gramas de alumínio contém quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23. Então, aqui a gente tem a massa e aqui o número de átomos. Qual vai ser a massa, que é a pergunta, né? Correspondente a 3,01 vezes 10 a 23 átomos. Então, multiplicando cruzado. Nem precisamos multiplicar cruzado, né? A gente vê aqui que 3,01 é a metade de 6,02. Como é uma proporção, se aqui é a metade, aqui também vai ser a metade. Então, metade de 27, mas quem quiser fazer a conta pode fazer, tá? É só multiplicar cruzado, depois dividir novamente. Metade de 27, 13,5 gramas, né? Porque foi perguntado a massa. Bom, espero que tenham entendido. Qualquer coisa que não tenha entendido, pode entrar em contato comigo. Pode